Bem-vindo ao podcast Carreta Agro pelo Brasil da CNA. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Lilian Lauton, sou produtora rural. Hoje nós vamos estar falando sobre sucessão familiar no agronegócio. Estamos aqui hoje com Lucila Murta, com a formação em Gestão do Agronegócio e o MBA em Gestão de Pessoas pela FGV, e a Júnia Dias, que é engenheira agrônoma e produtora rural na área de grãos, e vamos falar sobre sucessão familiar. Lucila, conta um pouco aí da sua história dentro dessa sucessão familiar no agronegócio. Bom dia, Lilian. Bom dia, Júnia. Bom Bom dia a todos dia. que estão nos ouvindo. Como a Lilian falou, meu nome é Lucila Murta, eu sou formada em Gestão do Agronegócio pela UFV e em seguida eu fiz o MBA em Gestão de Pessoas. Desde quando eu formei, a gente voltou, eu e meus dois irmãos, que são também da área do agro, a gente voltou para Montes Claros porque meu pai quis abrir uma empresa para a gente trabalhar juntos. E aí a gente começou nessa área. Então a gente tem uma empresa na área do agronegócio, na parte de venda de sementes para pastagem e reprodução bovina. E, em contrapartida, também tem a fazenda, que meu pai a vida inteira foi pecuarista, né? Sempre trabalhou na parte do gado de Nelore. E a gente hoje vem dando sucessão a isso aí. Júnia, conta um pouco pra gente. Meu nome é Júnia Dias, eu sou formada em Engenharia Agronômica pela Unifenas, sul de Minas. Também sou formada em Gestão Ambiental, mas aqui na região atuo como produtora rural na área de grãos e HF. A questão da sucessão na minha família, que vem da família do meu marido, que é o que a gente atua hoje no ramo deles de HF, é uma sucessão que começou há 40 anos atrás, começou com uma pessoa da família, começou com um tio e depois passou para os irmãos. Então, assim, foi passando conhecimento de irmão para irmão e depois foi passando conhecimento para os filhos. E hoje já está, né, pulando de geração para geração. E aí a gente veio para o norte de Minas para dar seguimento ao mesmo ramo que está meu sogro, que está os tios do meu marido, e a gente está atuando aqui hoje na área de grãos e HF. Hoje a sucessão está sendo uma sucessão planejada porque a gente vem acompanhando, vem aprendendo dia após dia como é o manejo deles em campo, o que que eles fazem, o que que dá certo, o que que não dá. Então a gente vem se planejando para assumir uma sucessão e pegar o conhecimento que eles têm, né? Então, como a gente vê, a sucessão familiar é algo que é importante, né? Que a gente garante aí a perpetuação, né, da propriedade rural, e que vai sendo passada de geração em geração, obtendo, né, os melhores lucros sem, né, perder aquele negócio que veio, né, de outras gerações. No Brasil hoje, se a gente pegar, né, dentro do agronegócio, o nosso PIB, né, o Produto Interno Bruto, representa 24%. Então, tem uma importância, uma relevância da gente pensar, fazer esse planejamento sucessório. Lucila, no seu caso, houve um planejamento sucessório? Não, não houve. Meu pai sempre tocou a fazenda do jeito dele, meus irmãos veterinários, meu pai sempre fez do jeito dele, sem colocar muito a sugestão que meus irmãos davam. E porque ele sempre teve um jeito de fazer a coisa, né? E sempre fez muito bem feito. E quando ele ficou doente, e aí quando estava já no final da sua vida, eu conversei com ele e ele falou que queria que tocasse a fazenda, né? O meu tio, o irmão dele, conversando com ele, perguntou o que que ele pensava em fazer com a fazenda, se ele tinha planos em vender. Ele falou que não queria, que ele queria que a gente tocasse do jeito dele. E isso para mim foi um desafio muito grande, porque depois que ele partiu, ficou eu e minha mãe tocando a fazenda e eu com aquilo, eu tenho que tocar do jeito dele. Só que eu não sei como que era o jeito dele, porque eu não acompanhei, eu ia para a fazenda sempre com ele, acompanhava, mas eu ia como passeio, para mim era divertido estar com ele, eu era a companheira. Mas eu nunca peguei aquilo como se eu fosse suceder ele um dia, como se eu fosse dar continuidade àquilo, né? Eu tenho dois irmãos mais velhos que são da área, eu sempre imaginei ele também que um dos meninos iriam. Só que eles têm o trabalho, têm a vida deles e não aconteceu, né? A vida é assim. E aí eu vim com minha mãe, estamos até hoje com a fazenda, tocando, com muito desafio, muitos altos e baixos, desafio com mão de obra, né? A pecuária em si que tem enfrentado muito desafio hoje em dia. E a gente vem tocando, mas sem sucesso, sem planejamento nenhum.
no caso de junho, a gente já ouviu que está tendo um planejamento. E quais estão sendo os desafios desse planejamento sucessório que vocês têm passado? Porque não é porque a gente está fazendo um planejamento que não tem desafios, né? Exatamente isso. Olha, Lilian, o maior desafio que a gente vê hoje é o atual cenário da nossa região. Vamos falar aqui do norte de Minas, né? Vieram muitas empresas para cá, gerando muito emprego, e isso é muito bom, muito positivo para a nossa região, fez nossa região crescer muito, mas nós que dependemos muito de mão de obra, principalmente no ramo da HF, a gente já encontra um cenário completamente diferente do que a geração anterior encontrou. Então, hoje, qual que é a nossa dificuldade? Além da mão de obra, tem o fator climático. Há 3 anos atrás, não vamos muito longe disso, há 3 anos atrás a gente trabalhava com 30 graus em outubro, 32, aqui que é muito quente, mas a gente trabalhava com isso, plantando soja com 30, 32 graus. O ano passado a gente estava plantando soja embaixo de 42 graus. Então, tudo mudou. E muitos fatores que não tem como a gente controlar, acaba que talvez a pessoa esteja preparada para assumir aquela sucessão. Mas tem fatores que fogem do nosso controle. E esses fatores que fogem do nosso controle, infelizmente, é o que faz talvez parar ali o planejamento da sucessão. Então, assim, além desses desafios, eu acredito muito que a gente tem sim que estar ali, tem que estar por dentro de todo o manejo, tem que perguntar como é que faz, qual é o caminho seguir para dar certo, o que que fez que deu errado, né? Estar abertos para aprender mesmo, mas vejo também muito exemplo, muitas pessoas falando assim, nossa, quando o pai tinha, o pai sabia tocar, dava tudo certo, agora passou para o filho não consegue tocar. Mas não é que um filho não consegue tocar e nem que ele não esteja preparado para tocar. Ele estava preparado. Porém, os fatores que ele encontra hoje em dia são diferentes do que o pai encontrava, né? E isso dificulta muito de tocar uma sucessão. Eu sou a favor, até conversei com Lilian e com Lucila, que às vezes a gente leva uma sucessão para frente pelo fator emocional, e isso tem que ser mesmo quando nossos pais, né, nossos parentes deixam alguma coisa para a gente tocar com o intuito de tocar porque estava dando certo, a gente tem que tocar até o ponto que der certo, mas a partir do momento que não der, a gente tem que procurar outros caminhos. Sim, eu também passei, né, por uma sucessão não planejada e me deparei com todos esses fatores de desafios, né? A gente tem, no caso na pecuária, ciclos de altas e baixas, a gente tem fator climático que a gente não controla, mão de obra, né? A falta de capacitação, às vezes, né, da própria região de resistência do pessoal se capacitar. E não é fácil. Os desafios estão aí a todo momento. E o que eu observo muito de diferente quando, né, você fala que antigamente, com meu pai dava certo e agora vieram os filhos e não está dando. A tecnologia está aí para nos ajudar. A coleta de dados é importante, né? A gente fazer as métricas do que deu certo. Na época dos nossos pais, dos nossos avós, às vezes tinha alguma anotação, mas mesmo assim ainda obtinha lucro, né? O boi era deixado lá até ele ganhar o peso, a hora que ele estava pronto, ele saía. Hoje o produtor que engorda, ele calcula para esse animal ficar o menor tempo possível dentro da propriedade, porque ele vai girar maior número de animais e vai obter um lucro maior, né? Então a gente tem que, né, incentivar essa capacitação dessa nova geração que tem vindo. A gente tem também às vezes uma resistência, né? A nova geração vem cheia de ideias e a geração anterior resistente em implantar essas novas tecnologias, e às vezes nós não precisamos nem falar de tecnologias que sejam propriamente caras para serem implantadas, mas é qualquer mudança que vai ser feita, uma leitura de coxo, né, um peso individual de gado, e por aí vai, né? Eu posso fazer só uma Pode. observação? O importante também não é nem só o filho do dono da fazenda estar querendo participar da sucessão, mas antigamente a gente tinha os funcionários que os filhos também pegavam junto, né? E hoje está cada vez mais difícil essa questão da mão de obra. Então, se a gente vai investir em tecnologia na fazenda, com planilhas, com tudo, mas se não tem ali na fazenda quem faça essa coleta de dados, quem passa a informação,
fica muito difícil. Então tem que ser um conjunto. Tem gente que dá muita sorte, que o pai parte, cai no colo a fazenda, mas tem um funcionário que é funcionário da vida inteira, que os filhos estão ali. Eu tenho o caso de um primo meu que meu tio faleceu, ele mora em Brasília, a fazenda é aqui, em Juramento, e ele toca, porque o funcionário está ali, ó, todos os dias, são anos, cresceu ali dentro, nasceu ali, e o filho agora formando em veterinária, dando continuidade na mão de obra. Então, isso é muito importante. Não só o dono ter a sucessão, mas também no campo, né? A mão de obra no campo está difícil. Porque ninguém mais tá ficando cada vez mais escasso. Alguém no campo poder tocar isso. Com certeza. E pensando aqui em desafios como mulher, né? Nós temos aí dados de quanto a participação feminina tem aumentado dentro do setor do agronegócio. Uhum. E a gente observa que essas mulheres vêm e elas buscam capacitação. Normalmente elas já chegam com um nível de formação maior do que aqueles homens que já estavam ali no campo. E essas mulheres têm buscado seus espaços. Como que você vê, né, vocês veem esse desafio dessa mulher, né, como nós estamos aqui entrando para dentro desse setor? Eu sou da formação da área da saúde e me capacitei com MBA, com cursos do próprio Senar, né, de vaqueiro, gestão com qualidade no campo, próprio ATIG, assistência técnica e gerencial. eh, Então, como é que vocês enxergam esses desafios que nós mulheres enfrentamos em negociar ali uma semente de capim em alguma loja, fazer uma compra e negociar a venda de um gado? Olha, eu vejo assim, lá atrás, quando eu passei no vestibular, eu passei tanto em zootecnia na UFMG quanto em gestão do agronegócio em Viçosa. Eu optei por gestão do agronegócio até por ter a possibilidade de trabalhar em empresa e ver que o mercado é um pouco mais aberto para a mulher. Isso lá atrás já era assim. Hoje a mulher tem ganhado muito espaço, mas eu ainda sinto muita dificuldade. Muito. E hoje eu atuando no campo é complicado. Graças a Deus eu tenho meu marido que me ajuda muito na fazenda, e aí às vezes tem que falar mais grosso. Tem que impor uma presença masculina, porque se fosse só eu e minha mãe, talvez a gente não estaria até hoje aí. Eu vejo muita dificuldade. Né? Você, Júnior? Eu também vejo muita dificuldade, assim, nessa relação, às vezes, de lidar com algum funcionário. A dificuldade que eu vejo é mais quando eu estou em campo mesmo. A parte de negociação, eu vi que eu precisava me capacitar, e além de eu precisar me capacitar, eu precisava aprender as formas de negociar no mercado agronômico, porque esse mercado ele é muito amplo, envolve muita estratégia, então a gente tem que estar preparado, a gente tem que estar capacitado para ver como que é o jogo que está do outro lado, né? Então, nessa parte de negociação, eu vi que eu precisava me capacitar e estou me capacitando nisso. Só que quando eu estou no campo, eu vejo dificuldade em ser mulher. E a mesma coisa, muito importante a gente ter uma presença masculina ao nosso lado, porque na hora que precisa, na hora que dá, eu entro, na hora que eu tenho que recuar, eu recuo, meu marido toma a frente. Então a gente sabe ali a hora que um tem que entrar, a hora que o outro tem que sair. E é muito importante a gente ter essa presença masculina até por conta da nossa segurança. Eu já passei por algumas coisas, até por ameaças, e eu, assim, eu falo que eu sou forte, mas quem que não, né, sensibiliza, quem que não fica fraco com uma ameaça? Então é muito importante, sim, a gente ter essa presença masculina, a gente ter um apoio, mas é importante a gente capacitar para a gente não precisa mostrar para o outro, mas para a gente saber fazer as estratégias do mercado que 90% são feitas por homens. Então, para a gente entrar sendo 10% disso, a gente tem que estar capacitado, sabendo como fazer, sabendo o que falar. Essa parte da sucessão também, Lilian, voltando um pouco, só para eu não esquecer, uma coisa muito importante em questão da sucessão planejada, saindo um pouco dos desafios de mulheres, mas só para eu não esquecer mesmo, é a questão tributária, a questão de quando a gente vai passar, por exemplo, quando é planejada. Quando é feito, hoje a gente se fala muito em holding, né? Que fica muito mais barato passar em vida do que passar, né, já quando acontece uma fatalidade. E eu estava escutando esses dias uma advogada falando, se eu não estiver enganada, são 15%. Então, meu pai faleceu. Se meu pai faleceu e não fez uma hold, não teve um planejamento na hora de passar essa sucessão, na hora de passar para o meu nome, são menos 15% dos patrimônios.
Na hora que eu for passar para o meu filho, é mais ou menos também isso, 15%. Então, o patrimônio vai sempre diminuindo se não for planejado. Então, muito importante esses patrimônios nessa sucessão estarem protegidos, né? Eu acho que esse ponto era muito importante levantar antes que eu me esqueça, porque é, eu acho que hoje a gente já está muito mais aberto para escutar a opinião de um advogado, escutar a opinião de um contador e saber fazer esse planejamento, de saber passar essa sucessão para o próximo. Mas antes não mesmo, antes a gente não, nossos pais, nossos avós, eles não queriam preocupar com o amanhã, né? E aí muitas vezes iam perdendo tudo, mas nessas questões de carga tributária, no que tem que pagar, nessa parte burocrática, nessa parte política da sucessão. Então, é muito importante a gente estar protegendo o patrimônio, estar procurando bons advogados, estar treinando nossos filhos, estar mostrando as vantagens de fazer uma sucessão planejada para eles. Ah, eu tenho uma filha. Você quer seguir outro caminho? Tudo bem, pode seguir o caminho que você escolher. Mas enquanto você não entrar nesse caminho que você escolheu, você precisa saber de tudo que está passando dentro da nossa empresa, do nosso negócio, porque você faz parte dele. Então, o que a gente planeja é ensinar tudo, mesmo não querendo, ter que mostrar tudo para ver como que funciona, para depois seguir o caminho dela. E aí preparar para uma sucessão, né? E eu vejo minha filha como mulher, falando dessa questão de mulher, hoje eu preocupo muito em como eu vou treiná-la, em como eu vou ensiná-la a ser mulher e lidar com as questões que eu lido no campo hoje em dia. Então eu tenho essa preocupação, como que eu vou ensinar ela a ter sabedoria para não deixar de ser mulher, para ser feminina, mas saber se impor. Eu tenho essa preocupação Em hoje, qualquer área que ela decidir, né? em qualquer área. Essa questão tributária é algo que, né, nem Minas hoje a tributação, né, do ITCD, que é o Imposto de Transmissão Causa Mortes, né, e doação é de 5% do valor de todo o patrimônio. Então, é um valor, né, significativo. E quando a gente passa pelo planejamento sucessório, uma das coisas que são planejadas é a parte tributária, É né? importante ter a maturidade para falar sobre a morte, né? Porque eu acho que é esse o maior bloqueio. É de falar, nossa, mas falar sobre sucessão, hein? Pô, tô morrendo, tô perto da morte, pode pensar muito assim, mas né, maturidade, falar, gente, passei uma vida conquistando isso, construindo. Quem vai tocar, né? Exatamente. E aí, depois que eu for, como é que vai ficar? Que é o É muito projeto da importante. família de vocês, né? É, exatamente. Pensar também nos meus filhos. Eu tenho 3, eu tenho que pensar o que que eu vou deixar para eles. Eles têm que, né? Não simplesmente uma Uhum. bomba que vai cair no colo deles, igual aconteceu comigo, A né? falta do planejamento sucessório é isso. De repente, você tem muita coisa para você se inteirar, né? Isso. Parte trabalhista, tributária, as coisas que a gente não consegue controlar, como o clima em nossa região não ajuda muito, né? Quente, seca. Então, esse planejamento tem que estar bem estruturado. Transforma em desespero, né? Quando não vem planejado e não está preparado, e a maioria das vezes não estamos, transforma em desespero e conflitos, que é o que a gente mais vê nos casos de sucessão hoje em dia. Não que uma sucessão planejada vai dar certo, mas ela pode reduzir pelo menos os conflitos, né? Ela vai ser mais leve, essa transição. Vão ter conflitos, mas vai ser mais leve e de forma mais assertiva. É, Né? E voltando aqui dessa parte dos desafios, quando a gente fala, né, da mulher, o desafio da mulher dentro do agronegócio, né, a gente não quer que a mulher tome o lugar dos homens. É um trabalho em parceria, né? E é comprovado que a diversidade, né, duas cabeças pensantes diferentes vão trazer melhores resultados. Então, por exemplo, os sindicatos rurais que fazem ações para mulheres, que trazem essas mulheres para se associar, né, que trazem capacitações para elas, porque não é simplesmente trazer para dentro do sindicato, né? Tem que capacitar. Com o tempo, a região como um todo sai ganhando, né? Então, a gente tem que incentivar essa participação de mulheres. Hoje eu estou como presidente da Comissão FAENG Mulher, e somos 10 em Minas, em regiões distintas, e nós estamos abrindo núcleos nas cidades. Montes Claros, o Sindicato dos Produtores Rurais aqui de Montes Claros já tem um núcleo de mulheres e a gente traz capacitações para essas mulheres. Mesmo as mulheres que ainda não são associadas, com o tempo elas vão começar a entender do agronegócio e depois teremos que dividir em cadeias, porque cada uma vai seguir, né, a capacitação no seu ramo para tocar melhor o negócio e não desfazer do seu negócio, porque um dos maiores desafios é, né,
A terceira geração, passando aí, sucedendo a fazenda, eles normalmente chegam a 10% que permanecem com os bens, né? 90% abrem mão e vendem seus imóveis por falta de conseguir administrar aquilo ali, porque não houve esse planejamento. Então, para a gente tentar manter aquelas famílias tradicionais que já tinham propriedades na região e que, né, chegue mais de 10% na terceira geração, a gente precisa incentivar, né, a participação de mulheres também, mesmo porque tem pessoas que às vezes têm 3 filhas, 2 filhas, não tem nenhum filho. Antigamente era passado de pai para filho, né, não tinha muita opção. Eu tenho um irmão mais velho, uma irmã mais nova, mas quem vestiu a camisa para entrar para dentro da propriedade rural, se capacitar em outra área, fui eu. Não me arrependo, Seu pai apesar... esperava que fosse você? Não esperava. O meu pai também não esperava. E eu acho que o importante também não é só capacitar as mulheres para entrarem mais no agro, para ter voz, mas também preparar os homens para olhar para o lado e ver que tem uma filha, que tem uma esposa, e que na ausência dele, é elas que podem estar tocando, né? Porque às vezes eles só enxergam também o filho homem. Tem gente que tem um sobrinho que pega junto e faz. Não, é muito difícil enxergar que ali na esposa, na filha, pode tocar. Então tem que despertar nos homens também essa visão de que o toque feminino para tocar o negócio é mais delicado, é mais preciso, né? As informações. Então eu acho importante também a gente despertar no homem essa visão de que do lado dele tem uma mulher que pode tocar tudo depois. Sim, a gente precisa da cabeça pensante, né, dos nossos pais para colocar que os nossos irmãos vão aceitar que nós também, né, podemos estar ali. E como diz a Silene Barreto, que eu participei de um outro podcast com ela falou que ela formou em veterinária e o pai dela colocou ela na parte de fazer os pagamentos para os funcionários. Que aí, falou assim, como você vai ser a pessoa que paga, eles vão passar a te respeitar. Porque se eles não te respeitarem, você é a que paga. Então, pode acontecer alguma coisa. Então, ele fez um planejamento estratégico, colocou ela nessa parte e depois ela foi adentrando outras áreas dentro, né, da administração da fazenda até o dia que ele veio a ser ausente e ela ter que tocar. E elas são 5 mulheres na casa. São todas mulheres? Todas mulheres. Então, Mas todas assumiram ou não? acho que só Silene que assumiu, porque ela já era da área, né? Com a formação e já estava dentro da propriedade com o pai. Então, gente, nós estamos chegando aqui ao fim do nosso podcast. Eu queria que vocês deixassem uma mensagem para essas mulheres sucessoras aí, algumas que ainda não acordaram para a situação de que um dia os pais, né, podem não estar presentes e que elas, né, querendo ou não, talvez vão ter que entrar para dentro do agronegócio. Então, o que você falaria para ela, Lucila? Se prepare. Veja se é a área que você quer mesmo. Lógico que a gente tem que fazer também o que gosta, tem que ter a paixão, né? Então, preparar, já ir vendo como que pode assumir, o que pode ser feito, porque fazendo assim, aprendendo, a gente vai estar certo, vai tocar. Mas se a gente prepara antes, pode ser mais leve. Não precisa ser tão difícil igual tem sido para mim. Muito bom. E você, Jônia? Eu também digo isso para elas se capacitarem, que todas são capazes. Quando a gente quer, a gente corre atrás. Se a gente não sabe, a gente sabe aquele que sabe, né? E se não tiver informação, vai atrás de quem sabe. A fazenda pode ser dividida em várias áreas. Pega uma pessoa, pega uma consultoria, mas não desiste. Se tem aquela vontade, se capacite, vai atrás, procura. Hoje em dia a gente tem muita informação. A gente tem um mercado muito amplo, com muitos bons profissionais que podem auxiliá-las. E o mais importante seria mesmo o planejamento. Você que é filha, né, que não fique pensando, fique triste porque seu pai vai falecer, porque esse é o ciclo da vida, uma hora todos nós vamos, mas aproveite o máximo conhecimento que ele pode te passar hoje. Não deixe de aprender hoje. Aprenda hoje, não deixe nada para amanhã. Muito bom. Então, né, resumindo um pouco, se capacite, né, esteja do lado do seu pai, comece a viver ali um pouco o dia a dia da propriedade rural. Ou do seu marido. Ou do seu marido, né? A gente tem um número expressivo de mulheres que trabalham lado a lado ali, né? Na gestão da propriedade, chega a 48% das propriedades brasileiras são tocadas com as mulheres ao lado dos maridos.
Então esteja presente no dia a dia e quando você observar que às vezes aquele pai também ainda não se atentou para esse planejamento sucessório, né, procure um advogado, uma pessoa capacitada para dar as melhores orientações e iniciar esse planejamento sucessório, Uhum. né? A Júnia trouxe aqui a holding também. A holding é super importante, a pessoa que consegue passar por esse planejamento e diminuir a taxa tributária que vai pagar é muito significativa. A gente ouve muito produtores que às vezes, né, tem muitas terras, mas depois que vem a falecer, ele vai ter que abrir mão de algum bem para Uhum. conseguir pagar aquele tributo, porque não houve, né, uma preparação financeira para compensar aquilo ali, porque, né, quando você pega o valor de uma fazenda, é um valor alto de patrimônio, só da fazenda, fora gado e benfeitorias. E aí, a hora que você pega 5% em cima daquilo ali, é um valor significativo. Às vezes tem que vender uma casa na cidade, um lote, Né? né? Ou dividir de não sei quantas vezes esse tributo para conseguir concluir. Então, eu agradeço a vocês terem participado aqui, contribuído com a gente, trazendo, né, a experiência de vocês. Muito obrigada. Nós ficamos por aqui. Nós estamos na 50ª Expo Montes, aqui em Montes Claros, Minas Gerais, e agradecemos a participação de todos. Obrigada. Obrigada, foi um prazer.